E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui para trazer uma palavra rápida, Deus colocou em meu coração e é sobre a palavra dele, porque assim, o nosso corpo, ele precisa da comida, né? Porque se a gente não come, a gente enfraquece e aí a gente adoece e a gente morre. E da mesma forma também é a nossa alma. A gente precisa do alimento do Senhor, que é o seu amor, é a sua graça. A gente precisa todos os dias da renovação que está nele, da renovação que a nossa mente precisa nele. E o progresso e o desenvolvimento, a permanência, a resiliência, o crescimento, tá tudo no Senhor. Então a gente precisa todos os dias. E a palavra de Deus, lá no Salmo 119, no versículo 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando falta energia, por exemplo, fica tudo escuro. E aí você tem que acender vela, né? Ou você tem que pegar uma lanterna para iluminar. E aquela luz ali é uma luz que clareia em uma determinada área, isolada, ela não vai clarear tudo, né? Se você for querer sair da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, para ir no banheiro, você tem que levar aquela luz ali, né? Aquele espaço, né? Que está iluminado, né? Um determinado, uma determinada área para onde você está indo, para que ilumine, né, ali para onde você vai. Por quê? Porque da onde está aquela luz, ela não vai chegar lá. Então você tem que pegar ela e você tem que levar para lá para iluminar. Por quê? Porque é uma luz pequena, né? É um pouquinho de luz, é só um pouco que clareia. E quando você pega e você leva, vai clareando, né, o caminho ali, vai iluminando. Agora você imagina na sua vida espiritual, na sua mente, no seu coração. Você imagina, pelas suas escolhas e pelas suas decisões, você ter uma luz que clareia sem você precisar levar. A própria luz é que te ilumina, essa própria luz é que resplandece sobre você. Você não precisa acender nenhuma vela, você não precisa ligar nenhuma lanterna e você não precisa apontar para um determinado lugar para onde você quer ir, né, o que você quer achar, ou onde você quer ver, para poder iluminar ali aquele espaço, né, específico. Porque essa própria luz é que ilumina você, é que guia você. E essa luz é a palavra do Senhor. Lá em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E outra que Jesus ele diz também lá em Mateus capítulo 5 que ele mesmo nos fez ser luz do mundo. Por quê? Porque ele é a luz. Então quem está nele, como está lá em 1 João capítulo 1, né? Diz que está na luz, como também diz em Efésios capítulo 5. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 18, fala sobre Jesus como a luz. Inclusive até cita João, mas a palavra do Senhor deixa bem claro quando diz assim: Este não era a luz, mas veio para anunciar, veio para falar, veio para apontar para a luz, a verdadeira luz que estava chegando ao mundo, a luz que ilumina a todo homem, a luz da vida. Jesus é essa luz. Eu estou entrando aqui no ponto, né, específico do Salmo 119, no versículo 105, para falar da luz, e aí conectei com esses outros versículos. Agora, lá no Salmo 119 ainda, lá no versículo de número 9 e no versículo de número 11, a palavra de Deus, ela, primeiramente no versículo 9, faz uma pergunta: Como poderá o jovem manter pura a sua vida? E a própria palavra ali no versículo 9 responde, ela diz, vivendo de acordo com a tua palavra. Veja só,
como é que a vida, como é que a conduta pode ser mantida pura? É na obediência à palavra de Deus, assim como está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, quando Saul ele recebeu uma ordem de Deus, mas ele não a obedeceu. Ele não fez como Deus mandou, mas fez como ele quis. E aí o profeta falou para ele: acaso o Senhor se agrada mais em que se lhe ofereça sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Ele diz, e aí ele fala: o Senhor ele quer misericórdia e não sacrifício, porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei. Então veja, lá naquele versículo também ele fala que é melhor a obediência do que a gordura de carneiros e a submissão do que não, é melhor a obediência do que o sacrifício e a submissão do que a gordura de carneiros. Por quê? Porque quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente está fazendo exatamente aquilo que Jesus ele disse. Veja, Jesus fala assim: esse povo me honra com os lábios e me ora com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando a gente ouve a palavra do Senhor e a gente obedece, são duas coisas que é o que Jesus falou. Primeiro é essa palavra. Então, o nosso coração, ele não está longe do Senhor, ele está perto, porque a gente está obedecendo ao Senhor. Segunda coisa é que lá em Mateus, no capítulo 7, quando Jesus está terminando aquele sermão da montanha, lá no finalzinho do capítulo 7, Jesus, ele fala, ele dá dois exemplos de pessoas que ouvem a palavra e que praticam, e que ouvem a palavra e que não a praticam. Jesus ele diz que aquele que ouve a sua palavra e que a põe em prática é comparado com alguém que constrói sua casa na rocha, cuja a firmeza é o próprio Senhor, porque nós sabemos que essa casa somos nós, é nossa vida e que a rocha é o Senhor. E ele diz que vem ventos, vem chuvas fortes, bate com toda a força contra essa casa, mas ela não cai porque foi edificada na rocha. E agora, me responda de onde vem essa edificação que fez com que essa casa fosse construída na rocha. E que mesmo passando por tempestades e vendavais e chuvas fortes, ela não caiu. É a edificação da palavra, ou seja, Jesus ele fala claramente para que a gente entenda que quando a gente lê a palavra e quando a gente a obedece, a gente está solidificando a nossa vida nele, porque a gente está fazendo a vontade dele. E todo aquele que faz a vontade de Deus é firmado, é fortalecido, é fortificado, é encorajado, é cada vez mais solidificado no Senhor, edificado no Senhor, e cada vez mais cresce, cada vez mais amadurece, cada vez mais progride, desenvolve. Por quê? Porque está debaixo dessa mão poderosa de Deus, como diz lá em 1 Pedro 5:6, 5:5, né? E está em obediência ao Senhor. Já a segunda pessoa que Jesus fala diz que quando ouve, mas não pratica, é comparado com alguém que constrói sua casa na areia. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que na areia não se tem fundamento nenhum. Quer dizer que não tem sustento nenhum. Então, quando vem a tempestade, a chuva forte, os ventos e bate com força, essa casa cai e é grande a sua queda, né, a sua ruína. Por quê? Porque ela não teve nenhum fundamento para estar sobre, para ter uma construção, uma solidificação. Então, veja como é importante praticar a palavra de Deus. Porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque senão vamos estar nos enganando a nós mesmos. E olha que interessante, ele até dá o exemplo, ele fala assim, o homem que olha para o seu rosto, olha para a sua aparência, se olha no espelho, dá uma boa olhada e depois ele sai e se esquece da sua aparência, ele está dizendo que assim é aquele que ouve a palavra e que não a põe em prática. Ou seja, ele ouviu, mas ele não praticou, então por isso ele esqueceu. Por quê? Porque ele não guardou a palavra, ele só escutou. É também a mesma coisa que a parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13.
Jesus ele fala sobre 4 tipos de pessoas que recebem a semente, que é a palavra do Senhor. E Jesus ele já começa falando da do primeiro tipo de pessoa que recebe ali a semente. E Jesus ele é bem claro quando ele fala, ele explica depois, né? E ele diz que aquela que caiu ali na beira do caminho e os pássaros comeram é o diabo que vai e tira do coração a palavra daqueles que não a entenderam. E por quê? Porque essas pessoas ouviram, mas elas não se interessaram, porque se elas tivessem se interessado, elas teriam buscado entender e o coração delas teria recebido. Porque quando a gente tem interesse em alguma coisa, a gente presta atenção, a gente guarda aquilo ali, a gente busca mais sobre aquilo, porque a gente tem interesse, né? A gente procura se envolver com aquilo que nos interessa. Então, quando você escuta a palavra, mas você não tem interesse na palavra, então você está ouvindo ela, os seus ouvidos estão lá, porque você não é surdo, seus ouvidos não estão tapados, eles estão abertos, você está escutando, porém o seu coração não está recebendo. Sua mente não está entendendo. Por quê? Porque você não está colocando o seu coração não está aberto. Sua mente ali, naquele momento, está desinteressada na palavra. Sua vontade, seu desejo, seu querer não está voltado para a palavra que os seus ouvidos estão ouvindo. E aí você escuta, mas você não absorve nada e aprende muito menos, então o diabo vai lá e rouba. E o que acontece? Não acontece nada, né? Porque a mudança na nossa vida só acontece exatamente quando a gente pratica a palavra, quando a gente obedece a palavra. E para a gente praticar a palavra, a gente precisa o quê? A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa aprender a palavra, a gente precisa guardar a palavra. Jesus, ele não trouxe o evangelho do reino para a gente apenas ouvir, porque se fosse assim, ele teria falado naquele momento para aquelas pessoas lá e ali teria ficado, não teria sido escrito. Então, quando você vai para a escola, por exemplo, tá lá o professor falando, e aí você está escutando o professor falar. O professor está ensinando e você está ouvindo, mas enquanto o professor tá ensinando, ele também fala o quê? Para você pegar o caderno, né? Ele também fala para você escrever, para você anotar isso, para você anotar aquilo. Ele também escreve no quadro e aí você faz o quê? Você escreve aquilo tudo lá no seu caderno. Por quê? Porque você está fazendo um registro daquilo que você precisa aprender. Porque só de você ouvir, se você não estudar, você vai esquecer. Sua mente ela não vai conseguir armazenar aquela quantidade de informação de uma vez só. Então é preciso que você tenha um tempo para você parar, meditar, para você estudar ali e aí aos poucos a sua mente ir absorvendo. Assim é a palavra, é por isso que ela está aqui escrita, para que a cada dia a gente vá lendo e a gente vá entendendo, vá conhecendo o Senhor, vá aprendendo a sua vontade e vá vivendo pela sua graça, pelo favor do seu Espírito e ele vai nos guiando, nos moldando, nos ajudando. E a gente vai aprendendo com o Senhor, vai conhecendo quem é o Senhor na palavra. E o versículo lá de Tiago, não, é de Mateus 13 ainda, né? Jesus ele fala sobre os outros 3 tipos de semente. 2 são aquelas, uma é a que cai entre as pedras, né? E é sufocada. E Jesus está explicando e falando, dizendo que é aquela pessoa que recebe a palavra logo com alegria. Porém, por não ter raízes, o que acontece? Por causa da perseguição que vem por causa daquela palavra, né? Porque toda vez que que a gente se posiciona para obedecer a Deus, para viver de acordo com a sua palavra, tribulações vão vir sobre a nossa vida por causa dessa palavra. Provas vão vir contra a nossa vida por causa dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra ela não é daqui. Nós estamos aqui, mas também não somos daqui. Então, quando a gente procura, quando a gente se posiciona para se alinhar e viver de acordo com a vontade de Deus, a gente está vivendo, a gente está se colocando, se posicionando para viver
de uma maneira, de um estilo de vida, de uma forma de vida totalmente diferente do sistema desse mundo. Porque a palavra do Senhor é bem clara quando nos diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo todo jaz no maligno, que nós somos de Deus. Então, quando a gente vai viver, quando a gente se alinha, se posiciona e se põe para viver na obediência à palavra, a gente está vivendo de acordo com o reino de Deus, com a justiça desse reino e a vontade do rei. E aí, o que acontece? Acontece justamente a oposição das forças malignas e o ataque, né, espiritual contra a nossa vida, a ignorância dos que não conhecem, né, a Deus, como lá em Efésios 4 fala, né, e tem as chacotas, e tem as ofensas, os insultos, tem as exclusões, tem todo tipo de coisa que acontece, mas é como também a palavra do Senhor diz, né, o próprio Jesus falou, olha, me odiaram, tá? E vão odiar vocês também. Jesus disse, se me odiaram, vão odiar vocês também por causa do meu nome. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também por causa do meu nome. O nome do Senhor ele está em nossa vida. Então, por causa disso, nós somos odiados e somos perseguidos. Mas a boa nova do Senhor é o quê? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? Vai nos dar ali palavras de esperança, de conforto, de ânimo, de força, para a gente entender que foi para isso que a gente foi chamado, que também Cristo sofreu e que é um privilégio a gente sofrer por causa dele. E lá a própria palavra do Senhor fala, olha, não se surpreendam com um fogo que surge entre vocês para prová-los, né? Lá em 1 Pedro mesmo, no capítulo 2, quer dizer, capítulo 1, no não, capítulo 2, do versículo 19 ao 25, ali especificamente entre o versículo 20 e 21, fala que o Senhor ele sofreu e nós fomos chamados para isso também, né? Eu vou até abrir aqui só para ler essa palavra aqui, né? Tá aqui, ó. Ele não cometeu, eu vou ler a partir do 19. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E o 24 e 25. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Viu só o que o versículo 20 e 21 ele fala? Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam seus passos. Então, olha só. É louvável que por motivo de nossa consciência para com Deus. Quando a gente tem o conhecimento da verdade, Jesus ele fala o quê? Jesus ele diz na palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Então quando você conhece a verdade te libertou, e você sabe quem você é em Deus, o filho e a filha, amado e amada, né, o herdeiro, o co-herdeiro com Cristo, sabe, o chamado, o escolhido, você tem uma consciência para com Deus de um compromisso. De ter um compromisso de quê? De um compromisso de uma noiva pura e imaculada, como a igreja é, e um compromisso de, por ser a noiva, fiel ao noivo. Então, a consciência para com Deus é justamente isso, é você viver essa fidelidade ao Senhor, em seus princípios e valores do reino dele que ele mesmo colocou em nosso coração por Jesus.
que ele mesmo colocou em nós pelo Espírito Santo. Está lá em Tito, no capítulo de número 3, do versículo 3 em diante, especificamente ali entre o versículo 5 e 6, que diz que pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele nos deu em Jesus Cristo, ele nos salvou. Ele nos salvou, ele nos transformou, ele nos tornou em novas criaturas, e aquele passado, justamente como a própria palavra diz, né, o velho homem morre, fica para trás o que ficou, e tudo é novo, e quem faz essa mudança é o Senhor. Está lá em 2 Coríntios 5, né, do 13 até o 21. Então, assim, é por motivo de consciência para com Deus, ou seja, consciência para com Deus, pelo conhecimento da verdade que você recebeu, e agora seu coração que pertence a Ele e a sua fidelidade, sua devoção. Lá em Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e vocês se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então veja, a nossa sincera e pura devoção a Cristo, é isso que o Senhor, ele não quer que a gente se desvie, que a gente se esfrie, mas que a gente permaneça exatamente assim, dessa maneira. E continuando a parábola, a outra semente que Jesus ele fala é a semente que caiu entre os espinhos. E o Senhor ele explica nessa parábola que os espinhos eles representam a fascinação pelo mundo e pelo dinheiro e pelos bens e pelas riquezas, e como essas coisas sufocam a palavra na nossa vida, como essas coisas elas sufocam. E você já tentou regar uma planta sufocada? Se você nunca tentou isso, ou se você já viu algum vídeo, né, ou se alguém já te falou, ou se você já reparou assim em algum momento, em algum lugar, uma planta que se imprensou na outra, ou alguma coisa que estava ali imprensando aquela planta que estava crescendo, é praticamente impossível dela produzir, dela gerar, dela crescer. Por quê? Porque ela está sufocada. E o sufocamento mata, né? Falta o ar, e aí não há o ar, então vem a morte. Então, Jesus, ele fala, explica, né, ele detalha dessa maneira para a gente entender o quão perigoso é e o risco que a gente corre justamente por amar tais coisas, ou se apegar a tais coisas, ou correr atrás de certas coisas, priorizar certas coisas, e que essas coisas elas vão sufocar a palavra, elas vão matar a palavra de Deus em nós. E por fim, o Senhor ele fala da última semente. A última semente que o Senhor fala da palavra é justamente a semente que ela é plantada, ela germina, ela cresce e ela dá esse fruto. Então, o que o Senhor ele deseja para mim e para a sua vida é uma busca diária da leitura, da meditação, do guardar e do praticar essa palavra aqui. Duas palavras aqui eu vou falar aqui especificamente que Jesus ele fala na palavra, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá, ou seja, a palavra está dizendo que a comida gera vida, porém, o Senhor ele diz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a outra palavra, ela se encontra lá em Jeremias. Jeremias, deixa eu abrir aqui para eu não me enganar. Jeremias capítulo 15, versículo de número 16. Aqui, ó. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Medite nessa palavra. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Ou seja, Deus nos deu a sua palavra e a gente a pode encontrar todo dia, né? A gente
pega, abre e lê, porém a gente precisa entender que a gente, sabe, é como um tesouro que a gente tem que se encontrar na palavra e a palavra estar em nós. Assim como está lá em Timóteo, né, quando ele diz para que ele seja um bom manejador da palavra. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, 16 e 17, fala, né, sobre o poder da palavra, de dar sabedoria para que haja a salvação pela fé em Jesus Cristo, e que a palavra é totalmente inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, para que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. E aqui ele diz: elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. E lá no Salmo 19, se eu não estou enganado, também tem uma palavra aqui que fala, deixa eu ver aqui, Salmo 19, no versículo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, é o Salmo 119. É o 119? Eu acho que eu já falei, né, a do versículo 11. Mas se eu não lembrar aqui agora, eu vou deixar aí na descrição. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa daqui eu não tinha falado ainda, né? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, quando a palavra de Deus ela está guardada em nosso coração, é exatamente como eu tinha falado no início. Ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Pés, ou seja, significa o quê? Direção, para onde vamos, né? E o caminho é onde nós estamos. E se a palavra de Deus for o nosso guia, então ela vai guardar a nossa vida de pecar contra o Senhor. Por quê? Porque ela estará em nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela nunca foi nos dada pelo Senhor para que ela fosse memorizada na nossa mente. A nossa mente, ela processa bilhões, ela processa, sabe, inúmeros pensamentos por minuto. Então, você, no mesmo momento em que lembra da palavra, daqui a pouco você esquece. Mas quando você guarda ela no seu coração, você pode estar fazendo o que você for naquele momento, vivendo, acontecendo, porque a palavra foi guardada no seu coração, você não vai esquecer dela. E ela vai vir no momento certo e você vai colocar ela em prática, porque Deus ele vai trazer essa palavra, Deus ele vai lembrar você essa palavra, porque essa palavra ela está guardada em você. Lembre-se que o nosso coração, ele é um lugar onde é armazenado, é guardado, né? E quando a palavra de Deus é guardada, quando ela é por nós praticada, então Tiago lá no capítulo de número 2, né? Capítulo 1, na verdade, versículo do 22 ao 25, especificamente ali o 24 e 25, diz que quando alguém a observa, quando alguém a pratica, tudo que essa pessoa faz é bem sucedido, tem êxito, porque está fazendo na direção da palavra de Deus. E não tem como não ter sucesso quando é obedecida essa palavra. Então, ouça a palavra, mas ouça com seu coração nela, medite nela, guarde ela, viva por ela, porque é realmente só nela que há a vida de Deus para nós e tudo aquilo que o Senhor ele deseja para nossa vida. Sobre todas as coisas em nossa vida, a gente vai sempre ter a palavra como uma base, porque ou é o mundo, né, ou é o nosso eu, é a nossa carne, ou é o reino de Deus e a justiça do Senhor e a sua palavra, né? Assim como o mundo e a carne têm uma maneira de pensar, de olhar, de falar e de viver, assim também a palavra de Deus nos molda e transforma em todos os sentidos da nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo.